Vamos falar de correlações e como que elas funcionam na prática. Como você pode relacionar uma base de dados com outra base de dados. Eu vou mostrar para vocês algumas correlações que a gente usa aqui na Hive, para você entender. Na Prof. do Notion também, na Hive é minha escola. Eu uso os templates lá, me confundo. Na Prof. do Notion e na Hive, para vocês entenderem como que funciona, tá? Eu já vou mostrar de cara uma relação que vai ser bem simples de vocês entenderem, que vai ser aqui do meu Notion, tá? Vocês podem ver, eu uso o mesmo Notion que vocês. Graças a Deus. A gente tem a seção de secretaria aqui, e a gente tem aqui na parte de alunas, as minhas aluninhas, tá? Minhas belíssimas aluninhas, ok? E nós temos também na parte de turmas, minhas turminhas, beleza? O que acontece? A base de dados correlacionada, ela tem essa setinha aqui originalmente, né, que você pode mudar, tá? O que que significa? Que uma informação de uma está correlacionada na outra, que eu quero que elas apareçam. Basicamente, eu fiz essa correlação aqui porque eu queria que nas minhas turmas aparecessem quem eram as alunas que estão nas turmas, tá? Então, eu posso colocar as turmas aqui, a Rosana não tem turma porque ela tem acesso individual, mas se eu clico aqui, aparece todas as páginas principais aqui das minhas turmas, tá bom? Então, eu consigo ver. Basicamente, como que eu faço uma correlação, né? Uma base relacionada com a outra. Eu demorei muito para entender isso, eu espero que eu consiga explicar de maneira bem simples para vocês, porque eu sofri muito para aprender. Mas eu acho que vocês vão entender bem, espero que minha didática esteja contente. Se não estiver, vou fazer a mesma coisa com as alunas e as turmas, tá? Para vocês entenderem qual foi o meu pensamento. Alunas. E na outra base de dados, vou escrever alunas de novo. Inline, cadê você? Turmas. Tá? Basicamente, vamos dizer que eu tenha esses dados aqui. Alunas e as turmas. Então, eu tenho a turma de segunda às 20 horas, de terça às 15 horas, ok? E eu tenho as alunas aqui. Eu tenho a Jéssica. Gente, eu sempre falo alunas porque eu dou aula para mulheres, então vai ser sempre assim, tá? Gabriel, meu vocabulário já mudou. Alunos, alunes, alunos. Gabriel, Andressa e Felipe. Pronto. Tá aqui, pronto. E eu quero poder fazer essa correlação sem eu ter que ficar escrevendo aqui de novo. Jéssica, Gabriel, Andressa. Felipe, eu quero abrir as minhas turmas, ver quem são os alunos e já fazer essa correlação. Basicamente, o que eu preciso fazer aqui é clicar no maisinho e clicar em relação. Então, lá, conecte base de dados e mencione páginas. Então, você vai mencionar uma página na outra, tá bom? E aí, eu vou botar aqui, essa aqui, turmas. Eu não sei exatamente se é essa aqui, não. Deixa eu ver. Mas aqui, turmas, nova página. Eu vou adicionar essa relação. Eu vou botar que ela é bilateral para aparecer na outra base, tá bom? E apareceu aqui, tá vendo? Então, se eu clico aqui em turma, eu vou botar a Jéssica segunda, automaticamente vai aparecer a Jéssica aqui, tá vendo? E Gabriel também é segunda, a Andressa é terça, e o Felipe é terça. Então, eu consigo fazer essa correlação entre elas, tá? Então, basicamente, essa é uma relação de base de dados. Diferente da setinha que aparece aqui fora. A setinha no título é base vinculada. A setinha na base é correlação de base. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque essa setinha a gente pode trocar. Só clicar aqui e botar uma estrelinha, você não sabe mais. Dá para saber, obviamente, por conta dessa parte aqui de vínculo, tá? Se aparece essa telinhazinha assim, você sabe que é uma vinculação, tá? Então, é assim que a gente vincula. Aí você tem que pensar no seu sistema. O que que você utilizaria? Outra área que a gente utiliza aqui bastante é nas trilhas de aprendizagem.
Quem tem a jornada tem especificamente esta vinculação. Então, a gente tem os objetivos de aprendizagem de cada nível e os cursos, né? Então, aqui o A1 da Hive, que já está pronto, eu coloquei, né? Esse aqui eu separei para fazer um teste, mas basicamente esse é o guia. Deixa eu apresentar ele para vocês, apresentando. Vou mudar o formato dele, que eu fiz um testezinho com ele. Então, objetivos de aprendizagem, e vou botar outra propriedade aqui, que é o conteúdo. Pronto. Outra relação que eu tenho aqui, nessa base de dados, é uma relação secundária, que é o roll-up, tá? Então, eu tenho aqui essa base de dados com os tópicos, tá vendo? Que estão correlacionados com os objetivos de aprendizagem do A1. Então, a minha trilha do A1, eu fiz uma relação, eu criei uma relação entre o objetivo de aprendizagem e o cronograma de aprendizagem. Tá vendo? Então, aqui aparece em ambos os lados. Posso colocar aqui, posso colocar lá, tanto faz, tá? Então, só que eu tenho um roll-up. Um roll-up é para você apresentar um dado secundário de uma base de dados, tá? Então, basicamente, deixa eu ver se aqui nessa nossa... Vou pensar, não tem muita criatividade para isso, não. Então, alunas, então vamos pensar que eu quero apresentar também, junto das alunas, eu quero apresentar se ela está ativa ou inativa, para eu poder tirar a aluna ou não, vamos dizer. Tá? Vou dar só um exemplo, porque eu não estou com uma criatividade muito grande hoje, não. Então, pronto. Essa aluna aqui está ativa, todos os alunos estão ativos, menos o Felipe. O Felipe saiu, tá? E aí eu posso pegar aqui. Não sei se vai funcionar tão bem quanto eu estou imaginando, não, mas vamos testar. Eu vou clicar aqui em Roll Up, que você vai agregar uma informação da base que você já vinculou, tá? Então, roll-up. Você só pode fazer um roll-up se você já tiver uma relação, tá? Então, você vai botar a relação aqui, roll-up. Qual que é a propriedade que você quer ver, tá? Seleção. Ah, isso é bem legal para números. E aí, assim não ficou tão bom, né? Porque aqui eu vou colocar muitas informações. Desse jeito que tem aqui na minha área pedagógica, é bem legal, tá? Porque eu consigo ver os objetivos e o conteúdo que eu vou dar aqui na aula, quer ver? Tá vendo? Aqui tem todos os conteúdos, que são as partes gramatical, de vocabulário e tal. Mas deixa eu pensar num formato diferente aqui com números, gente. Aqui não é tão legal quando você coloca vários alunos, tá? Fica um pouco ruim. Mas se a gente for pensar, tô tentando fazer uma relação aqui de roll-up que fique legal. Não vou saber pensar agora, não. Mas você pode trocar também. Você pode calcular, tá vendo? Você pode contar valores, então pode fazer um percentual, entendeu? Então dá para você fazer alguns valores, assim, bem legais. É que a gente não tem mais roll-up aqui no sistema. Mas você poderia, por exemplo, fazer uma relação entre as alunas e depois eu vou pensar, gente, trago opções para vocês. Mas basicamente essa é a função do roll-up, tá? Você trazer um outro dado da sua base de dados, tá? Deixa eu colocar, por exemplo, dá para contar também, ó, se você botar aqui propriedade, aí você põe aqui contagem, contar tudo, aí ele muda, tá vendo? Quantos são? Contar valor. O valor não vai mudar porque aqui não tem muito número, tá? Percentual, aí tá percentual de vazias, que é se fez ou não fez, feito ou não feito, tá? Então você consegue pensar aí em estruturas bem legais para você poder trazer essa estrutura aí. Mostrar valores únicos, enfim. Então o roll-up ele vai trazer para você uma segunda informação a partir da primeira vinculação que você fez, tá? Então, a relação nada mais é do que você trazer os dados de uma página para outra para você poder visualizar. E o roll-up
é você trazer um segundo dado. E aí, se você for trabalhar com números, por exemplo, ou com checklists, que você pode ir dando o checkzinho e apresentando ali a porcentagem, é bem interessante, tá? Você pode fazer. Então, essas são as vinculações e os roll-ups. Eu prometo que da próxima vez eu virei com mais exemplos. Eu sou muito ruim de exemplo, mas eu acredito que vocês tenham entendido um pouquinho como que funciona. Testem aí para vocês verem se está funcionando direitinho. Não é que eu lembrei de um roll-up que tem numa escola organizada? Como que eu posso ter esquecido disso? Lá nas metas do ano. Olha só, a gente tem aqui, ó, as metas do ano e uma outra base de dados com as ações práticas, tá vendo? Então, aqui, as ações práticas, quantas ações práticas eu terei para completar essa meta do ano, tá vendo? Então, eu tenho duas para preencher todas as turmas e tenho quatro, que isso aqui não está bem destrinchado, isso foi só um exemplo que eu botei aqui, para finalizar a segunda meta da escola. Então, aqui eu tenho aqui uma relação, tá vendo? Uma relação. E aqui, vou até mudar aqui, que é 2025, eu tenho um roll-up. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a base de dados de ações práticas, eu escolhi a propriedade checklist, então, cada vez que eu dou um check aqui embaixo, tá vendo? Aparece o tanto que eu progredi ali em cima. E logo aparece aqui para mim, quando eu for dar o check, o tanto que eu progredi aqui fora também. Legal, né? Eu adoro ficar vendo essas metas crescendo, dá um super gás, né, pra gente. Então, essa porcentagem aparece aqui a partir das metas do ano que foram colocadas para vocês aqui. Então, se eu vou dando check, então basicamente o que eu fiz? Eu criei, vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Criei um roll-up, eu escolhi a relação que eu já tinha feito de ações práticas. Eu escolhi checklist, tá vendo? E aí ele aparece assim, original. Só que eu quero ver o número, tá? Então, eu vou calcular o percentual de marcadas. Ou, se eu quiser fazer o contrário, eu posso calcular percentual de desmarcadas, que aí vai dar 100%, tá bom? Ou eu posso calcular contar tudo. Ele vai contar quantas eu tenho para fazer, quantas ações eu tenho, duas, quatro, e aí eu posso colocar em ordem de quantidade de coisas que eu tenho para fazer, tá bom? Isso é um roll-up. Você pega uma informação secundária e você apresenta naquela tabela original, de maneira a otimizar a sua visualização e sua vinculação de propriedades, tá? Então, como é que você usa a relação em roll-up? Primeiro você pensa no sistema que você quer criar, depois você pensa se você precisa conectar essa tabela uma com a outra para que apareça uma informação em um lugar ou em outro, tá bom? E aí você conecta as tabelinhas.